18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, agora na Mix, 6 horas e 2 minutos. Boa noite pra você em 100,7. Você aí sempre na sintonia certa. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Rádio Mix. Boa noite, Karine Leão. Boa noite, Carlão. E obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora, até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal a sua companhia e você pode inclusive participar conosco aqui do 18 horas. O nosso WhatsApp que está sempre à sua disposição é o 994887592, Karine. Exato, né? Participa com a gente aqui do programa 18 horas. Bora. A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no programa e também valem sugestões, tá? Vale também para você que nos assiste pelo YouTube. Participa também. Legal. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Governo do Amazonas faz operação policial para combater o crime, divulgando antes, data e local das ações. Enquanto isso, 2 execuções marcam madrugada violenta em Manaus. Criança consegue vaga no FESECOM, mas não é operada por falta de materiais e estrutura. Resultado da seca, transporte de passageiros pelos rios cresceu 8,63% em 2023. 6 horas, 3 minutos em Manaus, mais uma vez, boa noite para você em 100,7, você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Vamos juntos em os destaques, hoje é sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, está no ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha aí, nós começamos hoje o programa falando aí sobre a falta de segurança no estado. Olha só, sabemos que os números de levantamento sobre a violência, inclusive estudo da ONU, apontam o Amazonas como território comandado pelo tráfico de drogas. Isso já está consumado. Não é à toa que o Amazonas é um dos 3 estados mais violentos do país e que Manaus é uma das cidades mais violentas do mundo, Karine. Carlão, e de acordo com esse novo relatório mundial sobre drogas, os grupos criminosos se sofisticaram e diversificaram as atividades para além das drogas. Agora atuam no garimpo de ouro, exploração de terras, de madeira e tráfico humano. E o que é feito para combater esse cenário terrível que nós vivemos aqui? Falo aqui da competência do governo do Amazonas. Nada, né? Não existe investimento nem planejamento na segurança para este cenário. O resultado dessa falta de ação, dessa falta de intervenção, de agilidade do governo é que estamos reféns da criminalidade. Hoje os bandidos ditam as regras, praticamente mandam na cidade. Agem com a certeza da impunidade. Ninguém está seguro, hein? Tivemos 2 execuções registradas nessa madrugada de quinta para sexta-feira. Os bandidos assassinaram 2 pessoas, uma delas no meio da rua. Os criminosos agem sem a menor preocupação. Claro, né, Carlão? E um dos casos foi no conjunto Nova Cidade. A vítima foi perseguida por pistoleiros e assassinada com tiros na rua. O outro caso foi no bairro Cidade de Deus. O homem foi executado com tiros de revólver, pistola e espingarda. Bom, o repórter André Meirelles, ele está acompanhando esses casos, tem as atualizações sobre o assunto pra gente, conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, André. Então, a polícia continua sem informações sobre esses criminosos, não é isso? Boa noite. Muito boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, Karine, até o momento, esses criminosos estão sendo procurados, né? Os autores desse crime, do Marcelo de Souza, que tinha 30 anos, ele que foi executado com mais de 20 tiros, isso logo nas primeiras horas desta sexta-feira. E de acordo com a polícia, pelo menos 6 suspeitos invadiram a casa da vítima na rua São Marcos, no bairro Cidade de Deus, isso na zona leste de Manaus. Ele foi morto com disparos a queima-roupa de revólver, pistola e uma espingarda. Esse outro caso também, como foi falado, né, de um homem identificado pelo apelido de Nevô, ele foi perseguido aí e acabou sendo assassinado com diversos tiros, né? O crime aconteceu na Avenida Margarita, no cidade
no Nova Cidade, né, na zona norte de Manaus. A autoria do crime, assim como a motivação, ainda são desconhecidas, né? Inclusive, o caso que foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia, ele está sendo aí investigado, né? E também a gente relembra aqui mais uma cena de violência, que são tiros disparados em um restaurante, né, na zona oeste de Manaus, que acabaram assustando ali os clientes que estavam no local. Inclusive, até câmeras de segurança do estabelecimento registraram essa ação. A gente viu ontem esse vídeo, né? Foi divulgado por aí, mas a gente não sabia exatamente do que se tratava. Isso, exatamente. Então, de acordo com as informações de testemunhas, né, ocupantes de 2 carros trocaram tiros na tarde de quarta-feira ali na Avenida do Turismo do bairro Tarumã. Após as denúncias, a Polícia Militar deu início a uma perseguição. E segundo a equipe policial, os suspeitos chegaram a atirar contra uma viatura, né? Já no bairro Novo Israel, a polícia conseguiu apreender um dos carros e prendeu 3 suspeitos. 2 deles ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, né? O outro carro que participou da troca de tiros, ele fugiu do local, ou seja, está virando aí um Texas, né? Tiroteio. Terra de Velho Oeste, né? Tipo assim, Velho Oeste, qualquer hora do dia, da noite, é tiroteio pra lá e pra cá, bagunça, né? Exatamente. E os crimes não param, né? Assaltos, roubos, homicídios e tentativas destes crimes já são realidades aí nos primeiros dias deste ano de 2024. Hoje é o quê? Hoje é 30 de janeiro? Né? Parece, né? 5 de janeiro já tem todos esses crimes aí, né? Que está acontecendo aqui, né? O ano mal começou e a criminalidade continua atuando em peso em todas as zonas da capital amazonense e alguns municípios aqui do interior do estado, né? A população cobra e não é nem mais segurança, assim, queremos mais segurança. Assim, a população está cobrando só assim, segurança, queremos segurança para o estado. O mínimo, né? O mínimo. E em Manaus, por exemplo, a população sempre se queixando da falta de segurança nas ruas, né? O trabalhador, como no caso aí do técnico de enfermagem, um jovem de 23 anos de idade, que ele foi cercado por bandidos durante uma tentativa de assalto em uma rua do conjunto Vila Real, no bairro Nova Cidade, isso na zona norte de Manaus, né? Só que, segundo as câmeras de segurança que flagrou toda a ação criminosa, onde os 2 criminosos chegaram ali numa motocicleta, ele conseguiu fugir, mas ao correr ele acabou tombando, ele até caiu, né? Tentando fugir. Na verdade, ele fugiu aí dessa tentativa de assalto e por pouco ele não foi atacado, né? Esse crime aí aconteceu e foi registrado aí, o jovem estava a pé caminhando e foi abordado aí por esses assaltantes, né, que estavam em 2 motocicletas. É o famoso 2 caras ali numa moto. Olha lá, vem 2 caras numa moto. Desespero, né? Foge. Desespero, exatamente. Exato. Né? E a gente traz essas informações, como eu falei agora, né, no comecinho do ano, toda essa criminalidade, mas aí com tanta cobrança, assim, na noite de ontem foi realizado a Operação Impacto, né? Uma operação que faz parte do plano do governo do estado do Amazonas, junto aí com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, cujo, segundo a informação, o objetivo é ampliar a redução dos índices de criminalidade em Manaus. A ação contou com os efetivos de todos os órgãos do Sistema de Segurança e do DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito. Mas o que chama a atenção é que a operação ela foi divulgada, né, para que todo mundo soubesse que elas iriam ocorrer. Gente, mandaram release para todo mundo, foi divulgada, divulgada assim, só faltou colocar em outdoor. Foi divulgada para todo mundo saber. Olha, criminosos, hoje a ação da polícia vai ser... Não ataquem ali, hein? Vai ser no bairro tal, na hora tal, até o horário tal. Vamos fazer uma ação de combate aos criminosos no bairro X, na hora H. O Detran poderia fazer isso. Todos os criminosos estão convidados. Exato, inclusive. Agora, o Detran também poderia fazer isso quando fosse fazer as blitz, não é não? Avisar também a imprensa com release, fazer todo essa carnaval. Pronto, faz blitz assim também, olha aí que legal. Enfim, né, André? E é claro, né? Vamos lá, qual foi o resultado dessa operação? Porque enquanto isso, na outra parte da cidade, esses outros crimes, essas execuções, perseguição, tiroteio, tudo saiu solto, óbvio, né? Todo mundo sabia onde é que estava a polícia. Exatamente, olha só. Ou seja, né, se por acaso essa informação de ontem que foi divulgada chegou à criminalidade,
fica a pergunta no ar. Deu tempo, então, para o crime se preparar para não ser ali flagrado, né? Deu tempo de esconder as armas, deu tempo de avisar todo mundo ali, os aviãozinhos não ficam por aqui, não, que vai ter uma operação, olha só. Né? Já que, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas, durante a operação que teve mais de 1.000 abordagens, foram feitas 123 autuações, né? Eles conseguiram, né, durante essas 1.000 abordagens e 123 autuações, conseguiram apreender apenas 2 armas de fogo e efetuar apenas 3 prisões. Ou seja, se fosse de surpresa o resultado de prisões e apreensões de armas, não poderia ter sido maior, né? Fica aí essa pergunta no ar, né? Porque não faz sentido. Então agora a Polícia Federal vai avisar, vai mandar release e vai avisar a próxima operação da Polícia Federal, onde vai ser, que horário, em que casas e quem que ela vai investigar. O resultado aí foi 5% de eficiência, né? Não é baixo ainda. Mas enfim, a população continua cobrando a segurança nos 4 cantos da cidade, não só em algumas zonas, né? Enquanto as outras acabam aí ficando vulneráveis, né? Porque foi assim que ocorreu ontem. As barreiras policiais foram montadas nos bairros Jorge Teixeira, que fica na zona leste de Manaus, e no Novo Aleixo, na zona norte da capital amazonense, para a operação que, claro, né, os guerreiros policiais estão de parabéns, se esforçam, né? Eles se esforçam aí com o pouco que tem para proteger a população. Mas que enquanto faziam a operação nesses locais, digamos assim, a bala comia solta ali no outro lado da capital, ali na zona oeste, na zona sul, né? Como no caso que a gente mencionou ali no começo desses crimes que aconteceram, né? Mas continuando aqui sobre a operação, a ação foi integrada com a Polícia Militar, a Civil, o Detran, que resultou aí, né, em 2.000 placas lidas na operação, que gerou um total de 123 autuações e 19 motos apreendidas, né? Agora a gente vai ouvir a fala do secretário de Segurança Pública do Estado, que é o Coronel Vinícius Almeida. Ele esteve presente, né, nessa operação ali. Ele vai contar agora como é que foi, como é que funciona esse trabalho que começou ontem e vai dar continuidade durante o final de semana. Vamos conferir. No entorno dessa operação existe um trabalho muito intenso das forças especializadas da Polícia Militar, a ROCAM, Força Tática, a ROCAM Motos, de modo, com base no fruto de dados de inteligência, atuar na mancha vermelha, nos becos e vielas, onde, sabidamente, a gente sabe que tem crimes, que tem tráfico de drogas, para a gente fazer apreensão de armas, prender pessoas envolvidas com delitos, levando mais segurança para a população. De hoje em diante, ela vai estar acontecendo todo dia, a qualquer hora. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser à noite, pode ser 1 de manhã, 2 de tarde, 5 à noite, ninguém sabe. Vai muito depender do planejamento realizado pelas forças de segurança para fazer uma entrega de qualidade para o povo do Amazonas. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala do Coronel Vinícius Almeida, secretário da Segurança Pública aqui do estado do Amazonas. Bom, mais uma vez, o governo divulgou que as ações continuam neste fim de semana e a operação tem caráter continuado, ou seja, vai acontecer constantemente, a qualquer hora, em qualquer lugar, e segundo, né, a Secretaria de Segurança Pública, quantas vezes forem necessárias, mas eles vão continuar avisando? Pois é, porque o release dessa vez, data, horário, rua, foi avisado antes, gente. Fica aí, né, um toque, né, Carlão? Faz dá uma geral na cidade, mas dá na surpresa, né, Carlão? Né? Porque senão vamos variar aí os bairros, inclusive. Sei lá, né? Não, ok. Né, parabéns, foi bem. Super válido, sem dúvida alguma. O secretário falou que, né, vão continuar acontecendo aí as fiscalizações para coibir a criminalidade, ok, mas tem que ser surpresa, né, André? Se não avisando, então aproveita, Blitz, Detran, avisa a gente com antecedência também. E outro detalhe, por que já não está fazendo isso há muito tempo também? Tá aí a questão, né? Espera a situação chegar nesse ponto, né, Carlão? Eu não vi nenhuma no ano passado, nem no retrasado também, sobre nada isso. assim com esse carnaval todo, né? André, muitíssimo obrigada pelas informações. Bom, Carlão, não teve nos últimos tempos, porque a gente sabe que essa é uma gestão marcada por escândalos envolvendo justamente a segurança pública. Em 2021, teve o caso da prisão do secretário executivo de inteligência do Estado, o delegado Samir Freire. Ele foi preso pela Polícia Federal junto com outros agentes da segurança acusados de crimes graves, gente, como o desvio de carga de ouro, extorsão
intimidação e ameaças de flagrantes forjados. Imagina, criminosos perigosos e todos os agentes da segurança pública, da inteligência do governo do Amazonas. Depois disso, em 2022, policiais militares do Amazonas foram presos, acusados de assaltar e extorquir garimpeiros em vários municípios do interior. Tem mais absurdo ainda, Karima. Olha só, são quadrilhas que atuam dentro do governo. Olha esse detalhe. E os crimes só são descobertos com as operações da Polícia Federal, ok? São escândalos que só comprovam que essa é uma gestão marcada pelos escândalos policiais. O pior deles envolvendo o próprio governador Wilson Lima, que é o caso aí da compra superfaturada de ventiladores pulmonares. Aonde, Karime? Numa loja de vinhos. Okay. Essa todo mundo sabe de cor. Carlão, e esse caso foi parar em Brasília. Lembrando, Wilson Lima é réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado pelo Ministério Público Federal por crimes como fraude em licitação e de ser chefe de uma organização criminosa. Agora são 6h17, você no melhor mês do Brasil. Na pior seca enfrentada no Amazonas nos últimos 121 anos, o transporte de passageiros pelos rios cresceu 8,63% em 2023, de acordo com o levantamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos e delegado do Amazonas, que é a Arcepan. Carlão, e na avaliação da Arcepan, o aumento está relacionado, é claro, com o crescimento do setor de transporte de passageiros por hidrovia. Para este ano, já estão programados investimentos em mais segurança e qualidade nas embarcações. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Odneia Araújo. Parece um contrassenso, mas o número de pessoas que viajou pelos rios em 2023, quando o Amazonas enfrentou a pior seca nos últimos 121 anos, foi muito maior que em 2022. No ano da maior estiagem da história, mais de 800 mil pessoas utilizaram o transporte hidroviário para chegar aos municípios do interior. Já em 2022, quando os rios estavam perfeitamente navegáveis, 700 mil pessoas utilizaram o modal hidroviário como transporte. Isso significa um crescimento de 8,63% em 2023 em relação a 2022. Os números foram apresentados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Contratados do Amazonas, responsável por fiscalizar e coordenar esse sistema de transporte. Para o diretor-presidente da Arcepan, João Rufino Júnior, a opção da maioria das pessoas pelas viagens em ferryboat está relacionada ao avanço do setor. No ano de 2023, nós tivemos um aumento em relação ao ano anterior no número de passageiros que utilizaram o transporte hidroviário intermunicipal em quase 9%. Isso considerando que poderia ser maior ainda, não fosse os impactos da vazante, que afetaram diretamente o transporte intermunicipal a partir ali de final de setembro, outubro, novembro, início de dezembro. Agora em dezembro já registramos uma recuperação desse segmento importante. Ao longo do ano, quase 17 mil fiscalizações foram realizadas. Os municípios mais visitados no ano passado foram o Careiro da Várzea, procurado por quase 300 mil pessoas. Depois vem Tefé, com mais de 100 mil viagens registradas, e Parintins, com mais de 90 mil procuras. Outro dado que chamou a atenção em 2023 foi a procura por passagens gratuitas reservadas para idosos, pessoas com deficiência e outros grupos prioritários, segundo João Rufino Júnior. Foram mais de 244 mil gratuidades, grande parte delas para idosos, que é uma população bastante significativa no transporte aquaviário intermunicipal. Então é um balanço positivo que demonstra um crescimento do setor e ressaltar que agora, esse ano de 2024, várias ações serão implementadas pela agência para fortalecer, dar mais segurança, qualidade e eficiência ao setor. O direito à gratuidade em viagens é assegurado a pessoas com deficiência com renda comprovada igual ou inferior a 2 salários mínimos. Também tem direito idosos com idade igual ou superior a 60 anos e renda comprovada igual ou inferior a 2 salários mínimos, além de policiais e bombeiros militares em serviço, crianças de até 10 anos de idade acompanhadas de um adulto e alunos da rede escolar durante o período letivo devidamente uniformizados e identificados. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Agora 6h21, nós vamos falar sobre a crise na saúde pública do estado. Essa semana nós acompanhamos o caso das crianças que estão internadas no Hospital Joãozinho e sofrem na espera de uma transferência para a Fundação Secom, Karine. Carlão, e é uma espera de agonia, gente. Longa espera. É agonia, né? A gente tem visto aqui, porque elas foram diagnosticadas com um tumor no cérebro e precisam da transferência para começar um tratamento adequado. E enquanto isso não acontece, o quadro de saúde delas só piora. Quem está acompanhando de perto essa história é a repórter Nathalie Moraes, que está aqui ao vivo com a gente, traz as atualizações a respeito desse caso, dessas crianças. Boa noite, Nathalie. Então, alguma criança conseguiu a transferência para começar o tratamento? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Então, Karime, né, desde os primeiros, né, a gente está ainda no 5º dia do ano, mas desde o dia 2 a gente tem acompanhado essa situação das crianças, né, com o diagnóstico de tumores na região da cabeça e pescoço, que estão internadas no Hospital de Pronto-Socorro Joãozinho, na Zona Leste de Manaus, e aguardam uma transferência para o Secom, o Hospital do Câncer, aqui no Amazonas. Né, a gente recebeu aí a denúncia de que pelo menos 6 crianças aguardavam aí por essa transferência e elas não conseguiam ser transferidas porque o Secom não estava aceitando essas crianças pela falta de oncopediatras, né? Tipo, o oncologista é o médico que trata as pessoas com câncer. E o Secom estaria sem oncopediatra e sem os materiais, sem os insumos para realizar o procedimento cirúrgico dessas crianças e por isso elas não estavam sendo recebidas na unidade hospitalar, Karime. E aí a gente recebeu hoje, né, a informação que a pequena Ágata Teixeira Vieira, de 10 anos, que estava internada no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho com um tumor no crânio desde o mês de outubro, conseguiu a transferência, né? Ela conseguiu uma vaga em uma unidade de terapia intensiva lá no Secom. Ela já foi transferida, ela já está lá na unidade. Só que o que acontece, Karime, né? Ela veio lá do município de Codajás para fazer o tratamento aqui em Manaus. Essa criança, ela já chegou com o tumor, né, em um estágio bem avançado, né? E a família veio realmente em busca de ajuda, em busca desse atendimento. Como eu disse anteriormente, ela estava desde o mês de outubro no Joãozinho e aí agora a família conseguiu essa transferência para o Secom. Ela está numa unidade de terapia intensiva entubada. E ela piorou, né? Piorou o quadro de saúde. Imagina, ela já veio no estado da doença avançada, outubro, novembro, dezembro, só agora conseguiu essa transferência, piorou o quadro de saúde. São crianças, né? As crianças têm uma saúde mais delicada, sem dúvida. Exatamente, Karime. A pequena Ágata, ela só tem 10 anos de idade, né? E como ela não recebia a assistência necessária, é claro que a evolução do quadro, né, é ainda mais rápida. E aí agora, né, ela está internada dentro de uma unidade de terapia intensiva. Ela já saiu do Joãozinho, né, toda equipada para fazer essa cirurgia e a família estava muito feliz comemorando, né, toda essa situação. Um problema, Karime, é que ao chegar lá no Secom, eles receberam a notícia de que o hospital não tem o material no centro cirúrgico para fazer o procedimento que essa criança precisa para salvar a vida dela. E aí, Karime, quem me procurou para fazer essa denúncia foi a Helenilza Teixeira, que é a tia da pequena Ágata, de apenas 10 anos. Vamos conferir a denúncia da Helenilza. O sinal da Ágata é para a parte de trás da nuca e ela está precisando urgente fazer essa cirurgia porque ela está na UTI, né? E os médicos falaram que o tumor está crescendo e está pressionando o cérebro. E nós estamos com dificuldade de fazer que o médico realize essa cirurgia. Nós também somos do interior do município de Codajás, sendo que da minha sobrinha, ela entrou em outubro, já está há 3 meses, né, que ela estava lá no Joãozinho, e aí com 3 meses uma médica que conseguiu fazer uma transferência por muito lutar lá pro Secom. E agora nós estamos nessa luta lá no Secom para fazer essa cirurgia. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí, né, a fala da Helenilza
Teixeira. Ela que é tia da pequena Ágata Teixeira Vieira, de 10 anos, que está internada, lutando entre a vida e a morte, agora lá na Fundação SECOM, né, para fazer esse procedimento cirúrgico. Karime, a família está pedindo socorro porque o nódulo dessa criança já está tão grande, né? E aí, segundo a neuropediatra que já acompanhava ela, que já, inclusive, né, como a tia mesma falou, a médica lutou muito para conseguir essa transferência, para conseguir essa vaga. E aí agora eles conseguiram. E aí, segundo, né, a médica que faz o tratamento dessa criança, o tumor tá tão grande que tá pressionando o cérebro, né? O nódulo tá tão grande, e aí o maior medo da família, como tá tão grande, ela pode ter a qualquer momento uma morte cerebral. É realmente uma corrida contra o tempo para salvar a vida dessa criança, Karime. Meu Deus do céu, isso pode acontecer a qualquer momento, já que a cirurgia não, né, foi suspensa porque não tem material, não tem insumos. Na verdade, a família não tem uma resposta do que está faltando para que essa criança consiga fazer esse procedimento cirúrgico, né? Eles de informação do governo do estado, da Secretaria de Saúde. Exatamente, Karime, né? Eles tentam entrar em contato ali mesmo, né, com a direção do hospital para entender quais os insumos que são necessários para essa criança fazer esse procedimento cirúrgico, mas eles não têm essa resposta. E enquanto isso, a pequena Ágata Teixeira segue entubada na Fundação SECOM, lutando pela vida, como explica a tia Helenilza Teixeira. Ela já veio toda preparada para a cirurgia, porque a mulher lá responsável pelo centro cirúrgico do SECOM disse que lá eles não têm esse preparamento, né, para fazer de criança, pediatria. Então ela já veio com acesso, ela já veio com entubada, ela já veio toda preparada para fazer a cirurgia. Só que está tendo essa dificuldade. Se caso, né, ela não fizer essa cirurgia o mais rápido possível, né, que já está grave o caso dela, que o tumor está pressionando o cérebro, ela corre o risco de ter morte cerebral, né? 18 horas. Família. Que aflição, que agonia dessa família, Nathalie. É, realmente, assim, para mim é muito difícil até receber essas denúncias, essas reclamações, né, Karime? Humanamente, né, eu sou mãe, então é impossível você não se colocar no lugar dessas famílias e não se compadecer da dor, né, dessas pessoas, do desespero dessas pessoas e da falta de resposta do governo do Amazonas, da falta de resposta da Secretaria Estadual de Saúde, que não dá nenhum parecer para essa família. Essa criança tem 10 anos, Karime, e ela tem um tumor que está pressionando o cérebro e ela pode ter morte cerebral a qualquer momento. Simplesmente por uma negligência. Eu lembro novamente aqui das falas do padre Hudson, que durante a missa, ele visitou umas unidades de saúde e ele disse: não confunda vontade divina com negligência do poder público. O que está acontecendo com essas crianças, com a pequena menina, com essa menina de 10 anos, é negligência do poder público, é uma corrida contra o tempo. Por que não agem? Meu Deus, é a saúde de uma criança, é uma questão de uma caneta, cadê os insumos? Gente, tá aí, o governo do estado disse que investiu, que colocou 5 bilhões de reais na saúde pública do estado do Amazonas. Cadê esse dinheiro que não conseguem fazer uma cirurgia justamente no hospital que é para tratamento desse tipo de situação, desse tipo de doença? Como é que uma criança está lá agora, está entubada, está piorando, pode morrer a qualquer momento, pode ter a morte cerebral decretada a qualquer momento, por completa falta de estrutura e de responsabilidade do governo do estado, porque está aí, 5 bilhões de reais, cadê esse dinheiro? Exatamente, Karime. Agorinha, né, minutos antes da gente entrar no ar, eu recebi, né, mensagens, né, dos familiares do pequeno André Marcos Franco Ferreira, de 5 anos. A gente mostrou a situação desse pequeno também aqui durante essa semana no programa 18 horas. Ele é um paciente com diagnóstico de processo expansivo cerebral e de hidrocefalia. Ele precisa ser submetido a um procedimento cirúrgico de urgência para tratamento dessa hidrocefalia, né? Ele já passou
por ressonância do crânio, ele já foi diagnosticado com um nódulo cerebral. Ele é um paciente que veio do município de Capiranga e aguarda por essa transferência. Agora há pouco, a Ana, a mãezinha dessa criança, me mandou mensagem mostrando que ele está gritando de dor. É uma criança que está pedindo socorro também, ela está pedindo ajuda, Karime. E assim, de uma forma, o nosso trabalho consegue ajudar algumas dessas famílias. E hoje, a gente teve a resposta de que o pequeno Paulo Vitor, uma criança de 11 anos, a gente contou a história dele por 2 dias, ele conseguiu essa transferência lá para a Fundação Secom. Ele deve ser transferido no próximo domingo e o procedimento cirúrgico dele está marcado para segunda-feira, às 11 horas da manhã, segundo a família, né, do pequeno Paulo Vitor. Então a gente vai acompanhar essa situação. A gente realmente espera de fato que essa criança seja operada e que a gente possa comemorar, né, a vitória à saúde desse pequeno, Karime. Agora, um outro problema que a gente também vem acompanhando ao longo dessa semana aqui no programa 18 horas em meio a essa crise na saúde pública do estado é a superlotação nas unidades de saúde, principalmente nos serviços de pronto atendimento. Nessa quinta-feira circulou um vídeo nas redes sociais feito por um homem identificado como José Rojas. Ele mostrou, Karime, a demora no atendimento e no serviço público no serviço de pronto atendimento Danilo Correia, no bairro da Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Nas imagens, o homem mostra, Karime, a recepção superlotada e sem atendimento há pelo menos 12 horas. Eu vou pedir para nossa produção 12 horas, Karime. É inacreditável. Eu vou pedir para nossa produção soltar para você, ouvinte, para quem nos acompanha pelas redes sociais, poder conferir e assistir como estava a situação no Danilo Correia, na zona norte de Manaus, na noite desta quinta-feira. Vamos conferir. Estamos aqui no Danilo Correia, onde não há atendimento e tem uma superlotação e a gente não consegue falar com a administração para que nos dê uma resposta, porque existem pessoas aqui desde as 5 da manhã e não tem atendimento. E nem conseguimos falar com os responsáveis pela administração. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí a fala do José Rojas, ele que é um paciente que foi em busca de atendimento, né, no serviço de pronto atendimento lá da Zona Norte, o Danilo Correia. Né, a gente recebeu essa denúncia por volta das 5 horas da tarde, ou seja, 12 horas depois do horário no qual essas pessoas deram entrada a essa unidade hospitalar e não receberam nenhuma assistência, Karime. A informação que a gente tem que, independente, né, da classificação de risco, se fosse uma pessoa com a pulseira verde ou uma pessoa com a pulseira vermelha, estavam da mesma forma. A gente viu idosos ali com cara de sofredor, né? Idosos sentados esperando esse tempo todo. Então, eles querem uma informação, pelo menos. Eles não têm nenhuma informação. É difícil, a gente não tem um parecer. A gente aqui liga para a secretaria e não tem resposta. A gente não tem informação também. Gostaríamos de passar, pelo menos, alguma informação que esclarecesse o porquê que está esse caos, porquê que está essa situação. Mas nós não temos, a gente só tem a informação de que o governo do estado do Amazonas diz que investiu 5 bilhões de reais só no ano passado na saúde pública e é isso que entrega. A única resposta que eu recebi em nota da Secretaria Estadual de Saúde dessa superlotação, Karime, foi o seguinte, que por se tratarem de unidades de portas abertas, os SPAs acabam registrando picos de atendimento, principalmente agora nesse período sazonal de janeiro, porque nós acabamos registrando um aumento maior de síndromes respiratórias aguda grave. E por que não se preparou? Né? Já 5 bilhões, cadê o resultado? Cadê o planejamento? Não há planejamento, é uma gestão que não se planeja, não sabe onde gasta o dinheiro. Todo mundo sabe que nesse período, e tá aí a nota, período sazonal de síndromes respiratórias, blá, blá, blá. Então, por que não se preparou, não se organizou, não investiu? É fazer o cidadão de palhaço, só pode.
Exatamente, Karime. Inclusive, né, na última quarta-feira, um acompanhante de um paciente acabou perdendo a paciência, foi às vias de fato com o agente de portaria, como a gente mostrou aqui no 18 horas. E tudo isso é um reflexo do caos e do abandono na saúde pública pelo governo do estado aqui no Amazonas. Karime, Carlão, boa noite. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora 6h35 em Manaus. Boa noite, Nathalie. 18 horas. Olha só, o desmatamento caiu pela metade na Amazônia em 2023, mas subiu 43% no Cerrado. De acordo com pesquisa do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bom, Carlão, no ano passado foi perdida uma área de mais de 5.000 quilômetros quadrados na floresta amazônica. E o Amazonas foi o terceiro estado que mais desmatou. Vamos entender melhor esse levantamento agora com a Diné Araújo. O desmatamento na Amazônia em 2023 teve a taxa mais baixa desde 2018. Foi perdida uma área de 5.151 quilômetros quadrados na floresta amazônica, uma redução de 50% na comparação com 2022. Segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgados nesta sexta-feira, os estados recordistas na destruição da floresta amazônica em 2023 foram o Pará, que derrubou mais de 1.900 quilômetros da floresta, o Mato Grosso, com mais de 1.400 quilômetros destruídos, e o Amazonas, que desmatou mais de 894 quilômetros quadrados. O superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente no Amazonas, Joel Araújo, comentou a posição do estado no ranking dos que mais desmataram em 2023. Essa informação, ela não pode ser vista como algo negativo, pelo contrário. Em 2022, o estado do Amazonas ficou em segundo lugar com 2.573 quilômetros quadrados, o que foi uma queda aí de 77%, né? Se a gente comparar os 854 quilômetros quadrados de 2023 com os 2.573 quilômetros quadrados de 2022. Então foi uma queda de 77%. E também vale ressaltar que em 2022 o Amazonas ficou em segundo lugar, atrás apenas do Pará, com 3,5 mil quilômetros quadrados. Então o Amazonas em 2022 foi em segundo, esse ano nós ficamos em terceiro. Apesar da queda em 50% na destruição da floresta, o primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula foi marcado também por crescimento recorde de destruição no Cerrado. A taxa de desmatamento no Cerrado foi 43% mais alta em 2023 do que em 2022. Foram destruídos mais de 7.828 quilômetros quadrados de cerrado no ano passado. É a primeira vez em 5 anos que a área desmatada no Cerrado, que ocupa 24% do território brasileiro, é maior do que a da Amazônia, que cobre cerca de metade do Brasil. Somando os números do desmatamento, tanto da floresta quanto do Cerrado, o total desmatado nas duas regiões em 2023 equivale a mais de 8 vezes a área da cidade de São Paulo, por exemplo. Todos esses números foram levantados em parceria com o DETER, que é um sistema de alerta desenvolvido para dar suporte à fiscalização e controle do desmatamento e da degradação da floresta. O DETER mapeia e emite alertas de desmate para orientar as ações do IBAMA e outros órgãos de fiscalização. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6h39 em Manaus. Vamos dar um giro no trânsito. Como está o trânsito em Manaus nesse momento com Karime Leal? Trânsito. E segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, na Avenida Constantino Neri com a Rua Leonardo Malcher, trânsito com boa fluidez no complexo viário de Flores em ambos os sentidos, nas proximidades do Aeroclube de Manaus, trânsito normal. Avenida Altais Mirim, em esquina com a Rua Penetração, trânsito carregado. E na Alameda Cosme Ferreira com a Rua Francisco Bambolê, tudo tranquilo. E foi registrado uma fatalidade de um homem que trabalhava ajudando
ajudando na descarga de caminhão no Mauazinho, na zona leste de Manaus, que morreu esmagado por 2 carretas. Segundo testemunhas, a vítima ajudava no processo de transferência de cargas quando uma das carretas deu ré e acabou imprensando o homem que morreu no local. Mix. Agora 6h40, você no melhor Mix do Brasil. Continue aí, daqui a pouquinho no 18 horas você vai saber, hein? Alerta chuva, Manaus tem mais de 600 áreas de riscos já mapeadas. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura. É a previsão do tempo para o fim de sábado e domingo. Previsão Karime Leão. Previsão do tempo. Vamos lá, que o meu celular vai abrir com as informações. Eu juro que vai abrir. Os dados estão aí, Karime. Vamos lá, segundo o Climatempo, a previsão para este sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 73% e 93%. E no domingo, também 90% de chances de chuva, sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. Mix. Olha só, as chuvas intensas aumentaram os riscos de desabamentos em Manaus. Atenção, cuidado. O levantamento do Serviço Geológico do Brasil mostrou que Manaus tem mais de 600 áreas de risco. É, Carlão, e a maioria dessas áreas está nas zonas norte e leste aqui de Manaus, como explica a repórter Nathalie Moraes. O levantamento do Serviço Geológico do Brasil mostrou que Manaus tem mais de 600 áreas de risco. A maioria dessas áreas está localizadas nas zonas norte e leste aqui da capital amazonense. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, Manaus é a cidade do norte do Brasil mais vulnerável aos eventos climáticos, como as chuvas. E os temporais não dão trégua nessa época do ano. Por isso, janeiro é o mês que aumentam os riscos de desabamento na capital amazonense, principalmente nas margens dos igarapés. Eduardo Monteiro sabe o que é morar em uma área considerada de risco. A casa dele é um dos vários imóveis que correm o risco de cair no leito do Igarapé do 40, na bacia do Educandos, na zona sul de Manaus. A sensação é de viver uma cena de filme, sabe? Que você não pensa que vai acontecer com você e um dia acontece. E quando você menos espera, toda a sua memória patrimonial, tudo que você construiu ao longo da vida vai embora. A dona de casa, Flávia Maciel, mora na comunidade Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. O local é pontuado pela Defesa Civil como de alto risco de desabamento. A dona de casa mora ao lado de um barranco que, em janeiro do ano passado, a chuva provocou um desbarrancamento que soterrou mais de 20 casas e matou 8 pessoas. Com medo que aconteça o mesmo, a dona de casa já procurou a Prefeitura de Manaus, mas saiu sem resolver o seu problema. Eles me atenderam, a SEMAS que veio, verificou que estava com rachadura, que estava com deficiência a terra, só que todo esse processo que eu estou buscando auxílio, eu estou buscando orientação, eu estou buscando tudo isso, eles não estão me dando a assistência que eu preciso, entendeu? Em toda Manaus, o Serviço Geológico do Brasil já identificou 26 áreas com risco alto e 21 com risco muito alto, que podem desabar a qualquer momento, como explica o geólogo Marcos Castro. Esse problema chama-se problema de moradia. Em áreas de risco, em áreas de fundos de vale, em áreas de inundação, em costas e tudo mais, é um problema social, eu diria um problema socioambiental, porque a moradia é algo como qualquer outra mercadoria, ela entra no circuito da renda. E se a população não tem renda adequada para inserir-se nesse discurso da terra urbana, sobretudo, e da moradia, de uma política habitacional adequada e acessível às camadas mais pobres, nós continuaremos com essa expressão espacial, com essa geografia danosa de pessoas morando em áreas de risco. Ao todo, aproximadamente 1.320 moradias em Manaus estão em alerta durante o período de chuvas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h44 em Manaus. Olha só, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas fez um alerta para
esclarecer sobre a virose da mosca, um termo que se refere às doenças de transmissão hídrica e alimentar causadas aí pela ingestão de água ou alimentos contaminados por vírus e bactérias. Então, Carlão, segundo a Fundação, as moscas podem estar envolvidas na transmissão desses vírus e bactérias. Os sintomas incluem febre, dor abdominal, vômitos, diarreia, em alguns casos com presença de sangue ou muco nas fezes, além da desidratação. Ainda segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, a transmissão desses vírus ou bactérias ocorre se os alimentos contaminados ou em contato com moscas forem consumidos, ou ainda se as mãos e os utensílios contaminados não forem higienizados adequadamente. E as principais medidas de prevenção incluem a higienização das mãos com água, sabão ou álcool 70, manuseio adequado de alimentos, ingestão de água tratada, além da manutenção de ambientes limpos e livres de resíduos para proteger os alimentos de moscas, baratas e outros animais que possam ser vetores da doença. Olha só, e atenção, hein? Em casos de sintomas suspeitos, a pessoa deve buscar atendimento médico mais próximo e rapidinho. Mix. Carlão, e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, inaugurou um espaço para atendimento jurídico gratuito na Central do Empreendedor, lá no Shopping Felipe Dal, na zona leste da cidade. O espaço é uma extensão do projeto Casa do Advogado, atendendo o público das zonas norte e leste de Manaus, como explica Rodrigo Soares. A população das zonas norte e leste de Manaus, que precisa de atendimento jurídico, passa a contar com o espaço da Ordem dos Advogados do Brasil, inaugurado nesta quinta-feira no Shopping Felipe Dal, na Cidade de Deus, Zona Leste. O espaço será utilizado pelos advogados e clientes daquela região da cidade de forma gratuita, pensando na população que, por condições financeiras, não consegue se deslocar até os escritórios dos advogados, como afirma o presidente da OAB no Amazonas, Jean Cleuter Mendonça. A OAB, na nossa gestão, com o intuito de descentralizar e atender a advocacia da Zona Leste, vem inaugurar a sala da OAB no Shopping Felipe Dal para atender os nossos colegas da Zona Leste com estrutura digna, com equipamentos necessários para o peticionamento e atendimento. A advogada de família, Amanda de Oliveira, tem muitos clientes nas zonas norte e leste e o novo espaço será perfeito para atendê-los. Eu, como advogada de família que atuo muito aqui na Zona Leste, esse apoio dado através da seccional aqui para nós advogados da zona mesmo vai ser de suma importância. Aqui a gente vai ter um apoio melhor para atender nossos clientes, para estar conversando sobre como vai ser o andamento dos processos, ter toda a dinâmica que o advogado precisa. Então vai ser excepcional, perfeito para os advogados da Zona Leste, justamente porque nós vamos ter um apoio a mais para poder atuar de uma forma melhor e levar a advocacia para outros lugares também. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 48 minutos. Chegou a hora da gente conferir os bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Um dos assuntos mais comentados hoje foi a história do deputado federal Amon Mandel, que foi parar numa delegacia. O que aconteceu? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Então, foi possível ter acesso ao boletim de ocorrência. Essa história ainda está muito sem resposta, ainda está muito vaga. Tem que rolar a coletiva com o deputado, tem que ouvir, enfim, todos os envolvidos. Mas o que eu tenho de informação até agora é o seguinte: deputado Amon Mandel foi abordado pela polícia em uma blitz por conta de uma lanterna apagada lá no carro, segundo consta no boletim de ocorrência. E durante a abordagem, o policial teria apontado a arma para a namorada do deputado, a Sara, e isso fez o deputado ir parar no 14º DIP, Delegacia Interativa de Polícia, para denunciar um caso de abuso de autoridade. Os policiais não falaram sobre o caso, nem a Secretaria de Segurança e até agora nem o deputado Amon Mandel, porque ele marcou uma coletiva para as 18 horas, mas ele cancelou. O deputado marcou aí para 18, cancelou porque, via redes sociais, ele explicou que está em uma reunião com a Polícia Federal para falar justamente sobre esse assunto, sobre esse ocorrido, e como a reunião com a polícia não tem hora para acabar, ele preferiu cancelar a coletiva. Então, como eu falei, essa história ainda tem
muitas lacunas e aguardar alguma dos envolvidos se manifestar publicamente. Mas eu vou acompanhar, vou ficar de olho para que a gente possa ter mais informação sobre esse caso. Cíntia, olha só esse detalhe aqui. Parece que os deputados que são familiares de prefeitos são os mais faltosos da Assembleia do Amazonas, são que menos comparecem às sessões. É isso mesmo? Por que será, Cíntia Blink? Acontece que dentro da Assembleia Legislativa do Amazonas tem 6 que são... a gente chama na indústria do entretenimento de Nepo Baby. Já ouviu falar disso? Sim. Favorecidíssimo. Só aquelas pessoas, filhos de milionário, filhos de figurões, astros de Hollywood. Que tem a carreira por conta de ser parente de alguém. Exato. Se a gente for trazer esse mesmo termo para a política do Amazonas, alguns nomes vão vir à sua cabeça. Dentro da Assembleia, 6 estão ligados, sim, a parentes, enfim, prefeitos e tudo mais. Desses, 3 foram os que mais faltaram. Primeiro lugar de faltas está a deputada Maiara Pinheiro. Ela teve 36 faltas e justificou 35. Depois vem o irmão do prefeito, Davi Almeida, o Daniel Almeida. A Maiara, ela é prima do prefeito de Quari, Cleiton Pinheiro, tá? Depois vem o irmão do prefeito, Davi Almeida. O irmão dele é o deputado Daniel Almeida, com um total de 35 faltas e justificou todas. Depois vem Adjuto Afonso. Ele é irmão do prefeito de Pauini, Renato Afonso. Adjuto faltou 32 faltas e justificou todas. Gente, justificar significa assim, pode informar motivo de força maior, tá? Exatamente. É só falar qualquer coisa. Motivo de força maior. Não ou seja, nem nada. Isso faz. Se a gente falta só escola... Só escreve lá, motivo de força maior. E pronto, já acabou. Não precisa. Se a gente falta escola, trabalho, faculdade, a gente vai perder, né, a vaga ali na escola, vai ser demitido do trabalho. Pra eles, falta, pelo menos, né? Não tem punição. A punição seria o salário, a remuneração teria um desconto, mas se é justificada, não tem desconto nenhum. Portanto, não há qualquer tipo de prejuízo para eles. Mas eles deixam de participar de todas as sessões. Não, todas não, essas todas aí, mas é muito, 35. Enfim, então... Vou seguir acompanhando, mas por enquanto é isso que tem aí de deputado falando de 2023. E voltamos para 2024, o ano que a gente já começou desde o ano passado, desde 2023, não? José Ricardo, nome forte aí do PT, ele está fora da disputa para prefeito, Cíntia, por quê? Não é oficial isso, mas está se tratando como se ele estivesse fora, porque lembra que o PT tem vários PTs dentro e dentro do PT, Sinésio Campos hoje, time Sinésio, digamos assim, quem está mandando, e consta nas pesquisas eleitorais o nome da Anne Moura e não está constando o nome de Zé Ricardo, que é um nome muito forte dentro do partido. Mas quem vai definir é a executiva nacional. Então, todo esse problema dentro do PT faz com que um nome muito forte do PT não participe nem das pesquisas eleitorais, entende? Então, acho que é bom também a gente seguir acompanhando como vai desenrolar essa história dentro do Partido dos Trabalhadores, que nacionalmente é tão forte e no Amazonas, por essa divisão toda, não consegue chegar nem perto de ter a mesma Nunca teve. Engraçado, Sim, né? Mesmo com vários anos de PT nacional, enfim. Teve senador e tal, uma época aí, mas agora, né? Teve o João Pedro como no Senado, um bom tempo. É isso. Volto segunda, contando mais pra você. Tá ótimo, marcado então, Cíntia. Obrigada pelas informações. Beleza, Cíntia Blink, agora 6h53. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial fechou em baixa de 0,73%, cotado a R$ 4,87. O euro fechou em baixa de 0,74% aos R$ 5,33. O Bitcoin fechou o dia desvalorizado em 1,48% aos R$ 214.461. E o Ibovespa fechou em alta de 0,4% e fechou aos 131.752 pontos. E as empresas do Polo Industrial de Manaus registraram faturamento de 146,9 bilhões de reais no período de janeiro a outubro de 2023. Em dólar, o valor foi de 29,3 bilhões de dólares. Os indicadores do Polo revelam também que as exportações atingiram um volume de 473,6 milhões de dólares. Mix.
18 horas. Esporte. Legal, 6 horas e 55 minutos, giro de esporte, Cid Soares na área. Cid, quais são os destaques do esporte para hoje, sexta-feira, Cid Soares? Vale ressaltar que é a primeira sexta-feira do ano, né? Claro. Vou começar com uma treta, para começar bem. Bom, conversa que selou a saída do Fernando Diniz aí do comando técnico da seleção brasileira não foi nada amistosa. O treinador do Fluminense ficou muito incomodado, pistola para falar a verdade, com a postura da CBF, que procurou aí um novo treinador antes mesmo de falar com ele e retrucou bastante o presidente Edinaldo Rodrigues, que está de volta à CBF. A conversa foi apenas aí por telefone e aconteceu na tarde desta sexta-feira, um dia depois de vazar que Edinaldo já estava falando com São Paulo para contratar Dorival Júnior para o cargo. Edinaldo sequer falou abertamente que o Fernando Diniz estava demitido. E isso foi o que causou a confusão, né? E, aliás, isso é péssimo. Falta de respeito desnecessária. Não há por que fazer isso. Mas, enfim. E olha, após 2 anos, no Botafogo de São Paulo, o volante Guilherme Matuan foi oficializado como novo reforço aqui do Amazonas Futebol Clube para a temporada 2024. Ele é formado na base do Corinthians, em São Paulo. E o atleta está integrado aí ao elenco aurinegro. O clube também confirmou hoje à tarde a contratação, contratação do atacante Jô, de 36 anos, que estava aposentado, mas retorna ao futebol profissional. Já falou que achou sensacional o trabalho que vem sendo desenvolvido aí pelo Amazonas, né? Ele, por isso, relatou que decidiu retomar a carreira ao avaliar esse plano audacioso e ambicioso do Amazonas. E a possibilidade de Luiz Henrique voltar ao futebol brasileiro esfriou hoje, né? Isso porque após uma reunião realizada ainda hoje lá em Sevilha, na Espanha, o Real Betis indicou que não aceita emprestar o atacante. E mais, para vendê-lo, só avaliará propostas acima de 18 milhões de euros, que significa 95 milhões de reais. Acho pouco. Eu também, né? Achei uma mixaria, mas enfim, dá pra tomar uma hoje, né? Fluminense foi o único clube que enviou uma proposta oficial até o momento, enquanto o Flamengo e o Corinthians, que também demonstraram interesse pelo jogador, sondaram o clube espanhol e acompanham a situação de perto, mas sem falar muita coisa. E olha, a 11ª edição da Copa Verde será dividida em 5 fases. Na primeira, 16 equipes serão distribuídas em 8 grupos de 2, realizando confrontos eliminatórios em partida única para avançar à próxima etapa. Estreante na competição, o vice-campeão amazonense Manauara vai encarar o Tocantinópolis, lá de Tocantins, na primeira fase e na condição de visitante. Na segunda fase, as equipes classificadas enfrentarão novamente em confrontos únicos com o também estreante Amazonas Futebol Clube e o veterano Manaus Futebol Clube, aguardando os adversários. A Onça Pintada encara o vencedor de São Raimundo, de Roraima, e Capital, lá de Tocantins. Já o Gavião do Norte aguarda o vencedor do duelo do Manauara com o Tocantinópolis, que acabamos de falar, né? Podendo promover um encontro amazonense. Quem sabe? A partir das quartas de final, os confrontos serão disputados em partidas de ida e volta. O Paysandu é a equipe mais vitoriosa com 3 títulos e também é o recordista em finais, disputando aí 7 decisões em 10 edições realizadas do torneio regional. O campeão da edição de 2023 foi o Goiás. E eu encerro minha participação por aqui e volto amanhã. Amanhã? Segunda-feira a gente se fala. Segunda-feira é melhor, esqueci que eu já era sexta. Valeu, primeiro do ano. Cid Soares. Tchau, galera. Cid. Valeu. Olha só, o Brasil teve um prejuízo de 410 bilhões no ano passado com produtos piratas, segundo o levantamento feito pelo Instituto IPEC e o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade. Karine. Carlão, e ainda segundo o levantamento, esse valor corresponde à soma das perdas registradas por 14 setores da indústria e a estimativa de impostos sonegados com as falsificações. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A primeira semana de 2024 encerra com o Amazonas passando por graves problemas da saúde, da gestão pública, e são problemas na estrutura básica para o cidadão. Acompanhamos o sofrimento das crianças internadas no Hospital João Lúcio, com diagnóstico de tumor cerebral e que aguardam por um leito na Fundação FESECOM para tentar iniciar o tratamento adequado. Tentar porque sabemos que não existe estrutura no FESECOM para esse tratamento que existe
não existe nem oncopediatra. Essa é uma espera de agonia, tanto para as crianças quanto para as famílias, que presenciam seus filhos gritarem de dor porque não recebem o tratamento adequado, o tratamento necessário. Esse cenário é resultado único da irresponsabilidade e da falta de gestão do governo do Amazonas, que não oferece estrutura para tratar a saúde do cidadão com dignidade. Cidadão que já se revolta com a demora dos atendimentos nas unidades de saúde do governo do Amazonas. Cobram o mínimo, serem atendidos num serviço que é mantido com o dinheiro público, dinheiro de impostos. E por isso o cidadão também cobra. Cadê os 5 bilhões de reais que o governo do Amazonas diz ter gastado na saúde pública em 2023? 18 horas. Hora 7h01, Karime. Boa noite. Boa até noite. segunda, né? Beijo, até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.